com esse caso, né, do menino Henri Borel. Aí hoje saiu o veredito, a condenação do Jairinho, né, doutor Jairinho, aí era vereador no Rio de Janeiro, né, 43 anos de prisão para ele, e a mulher dele, a Monique, né, é isso o nome dela? Monique, eu não estou com a matéria Monique aberta, ela recebeu o perdão judicial, né, basicamente. Acho que eu até tenho a juíza dando o veredito aqui, vou colocar. A juíza disse que essa questão do perdão judicial é quando o resultado do crime, né, já é uma pena grande demais, suficiente para a pessoa envolvida no crime, e aí por isso ela recebeu esse perdão, né? O perdão judicial é um dispositivo jurídico que é dado quando se entende que as consequências do crime para o réu já são punição suficiente, e aí se extingue a pena. Eu vou colocar na tela a matéria aqui, para a gente entender. Acho que tem uns 2, 3 videozinhos curtos aqui, para a gente ter uma noção melhor de tudo que aconteceu. Vamos começar com esse aqui. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, pela morte do menino Henri Borel. A mãe do menino, Monique Medeiros, recebeu perdão judicial. É assunto do Paulo Edson Fiori. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior foi condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henri Borel, de 4 anos, ocorrida em março de 2021. Ele foi considerado culpado dos crimes de homicídio duplamente qualificado e tortura. Já a mãe de Henri, Monique Medeiros, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, ou seja, não intencional, e foi condenada apenas por crime de tortura por omissão, mas recebeu perdão judicial. Ao ler a sentença na madrugada de hoje, a juíza Elizabeth Machado Louro destacou a violência desproporcional contra a criança. A magistrada afirmou que o condenado possui uma personalidade insidiosa, capaz de simular gentileza para esconder uma natureza truculenta e de extrema periculosidade. Jairinho deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele ainda foi condenado a pagar R$400 mil em indenização por danos morais ao pai de Henri, Leniel Borel. O julgamento, que começou no dia 25 de maio, durou mais de 10 dias e foi marcado por depoimentos de médicos, peritos, familiares e dos réus. Monique chegou a acusar Jairinho pela morte do filho. O ex-vereador negou as acusações. Então, tá aí esse vídeo. Deixa eu colocar o outro. Cadê? Aqui. Essa aqui é a juíza lendo a sentença, tá? Uma parte da sentença, né? Falando sobre a Monique. Vamos assistir. Não posso me furtar a expressar meu pasmo diante da reação desproporcional e desmesurada da sociedade, em geral, em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que, lamentavelmente, ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em que pesem os ruidosos movimentos que o combatem. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da conscientização. Mas, atualmente, chegou ao extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se dado com relação à imputação dirigida à ré. Antes de mais nada, Mister consignar que fosse o pai e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra dos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Bom, segundo a fala da juíza... Tá bom, a opinião a gente não precisa ouvir, tá aí o veredito da juíza, e eu acho que é isso, né? Tá bom demais.
Vamos conversar. Eu vou passar a bola primeiro, quero ouvir o Cadu primeiro. O que ele achou dessa sentença, desse perdão judicial a Monique, com essa justificativa da juíza, trazendo, né, pautas identitárias, essa questão, atribuindo a misoginia contra ela, né? Enfim, e aí, Cadu? Cara, eu achei bem controversa a decisão, né? Porque, porra, você tá no seu apartamento com seu marido, seu filho, né? E seu filho sofre uma agressão desse nível, né? A ponto de ser algo fatal, né? Do menino vir a falecer. E você não tem, né? Não escutou nada, cara. Não, sabe? Não tentou proteger a criança, não fez nada a respeito disso, né? E não só isso, tem um histórico, né? De agressões, puta, e fica muito, né, questionável se, pô, essa mãe não teve, né, nenhuma condição de proteger essa criança, não teve como, sabe, evitar, né, essa situação final, né, chegar a esse ponto. Para mim, eu acho que os dois teriam que ter a mesma pena, cara. Por mais que nesse julgamento tenha ficado a dúvida, né? Puta, não tem como provar que ela estava vendo a criança ser agredida, né? Mas eu não acredito que alguém, né, possa agredir uma criança dessa forma, né, dentro da sua casa, e você não tá ciente disso. Você só se ela foi, pô, o cara botou lá para dormir, sei lá, né? Mas não foi também provado nada disso. Então, eu acho a sentença bem fraca, cara, né? Ela puniu o cara que realmente merecia, né? Por tudo que fez, um monstro, né? Um desgraçado. Mas ela tem a responsabilidade também, né? De não ter protegido a criança, o filho dela, né? Que ter sido conivente com essas agressões durante todo esse tempo e principalmente nesse dia, né? Que acabou gerando a morte da criança. Achei uma falha, né? Uma falha terrível da justiça. Não tem justificativa para mim. Eu acho que teria que ser uma pena dura, talvez não tão dura quanto a dele, porque ele é o agressor, né? Ele executou a criança, mas uma pena duríssima também pela corresponsabilidade ali, né? Ela é responsável pela criança e não fez nada para proteger. Então, a justiça foi muito branda e, para mim, não foi feita. E aí, professor Rogério Melo Fran, o que o senhor achou? Eu sempre me surpreendo com quanto vocês são punitivistas, vocês dois, né? O Cadu agora eu quase caí da cadeira aqui, que ele começou falando que a moça precisava pegar a mesma sentença que o cara. Depois ele abrandou e falou, não, talvez não a mesma pena. Eu acho impensável que tenha a mesma pena, impensável, porque ela não é autora, né? Ela não é autora do crime. Então, assim, o que a juíza, né, escreveu em torno de todo o texto dela é que a própria ideia, né, o próprio termo de colocar da tipificação, né, do papel da mãe como assassina também é equivocado, né? Porque o assassino de fato é o homem, né? É o cara lá que o doutor Jairinho, né? E o que eu acho é que realmente o texto se confundiu, né? O Cadu tem razão nisso. O texto trouxe coisas que o Diego também já tinha começado a comentar, né? Trouxe coisas que ficaram pouco conectadas, honestamente, ficaram pouco conectadas ao caso concreto, né? Ela começou a falar né, de sociedade patriarcal, não sei o que lá, né? Se fosse aqui no canal, o Cadu ia falar, pô, tá dando uma aula de história e tá dando aula de história errado, né? Mas ela realmente ficou vago, né, cara? Ficou como exatamente o que ela quis dizer com isso, né? Eu acho que ficou muito vago para mim. Eu acho que entendo qual é o pensamento por trás, né? De que a mãe precisa ser uma espécie de ente, né? Super poderoso, onisciente, que evite todos os males contra a criança.
e que já que ela não foi isso, ela é assassina, essa é a pressuposição dela, né. Mas, cara, eu acho também que, pô, 1 ano e alguns meses é uma palhaçada, né. Eu acho que, porra, inclusive porque, como o Cadu falou, né, no mínimo houve uma prevaricação, né. No mínimo ela tinha um ambiente que ela não delatou, né. Ela tinha acontecimentos dentro da casa dela, dos quais ela tinha consciência, e ela não levou às autoridades, né. E eu acho que essa ideia, né, toda de que, ela perdeu o filho, portanto ela já sofreu, isso me parece, assim, uma lógica muito estranha, muito, sabe, eh, inexplicável para um contexto tão grave quanto esse. Me parece que, assim, como o Cadu falou, violências que já, né, cotidianas, né, frequentes, ela basicamente pagou para ver, ela não, né, ela comprou um pouco, né, essa possibilidade dessa violência sair do controle. Por mais que o cara seja manipulador, etcétera, ela sabia sim que tinha, né, algo bastante ruim acontecendo com o filho dela, e seria o papel dela proteger mais a criança. No mínimo, né, como eu falei, levar isso para autoridades, né. É uma situação difícil mesmo, eh, de fato, assim, não cheguei a ver, né, o caso todo, nem os autos do processo, etcétera, né. Mas a impressão societal que fica é de que, poxa, né, ela é mãe, mãe é mãe, então ela com certeza já sofreu muito, então deixa quieto. Eu acho que é uma mensagem ruim. Acho também que, né, imputar o assassinato a ela seria daí grave demais, né, precisaria ficar no meio termo. Cara, É, mexeu um pouco e nem estava na pauta isso, né, eu comecei a acompanhar, eu já conhecia o caso, já tinha acompanhado, vi um documentário sobre esse caso, e aí vi que saiu o veredito, falei: "Pô, tem que entrar hoje à noite, a gente tem que falar sobre isso, porque, né, é realmente relevante", a gente e entra né, em alguns assuntos que a gente aborda muito aqui, né, até essa questão de relacionamento, a gente sempre fala, questão do, né, leis aí que tentam proteger a mulher, a gente fala que às vezes, pô, passa um pouco do ponto e tal, mas enfim. E dos 3 aqui no painel, o único que é pai, o único que tem um filho sou eu. Então mexe um pouco comigo num outro aspecto também, me sensibiliza muito. Eu assisti umas declarações do pai do menino, né, que desde a morte do menino, faz um trabalho de ativismo aí, né, para manter o caso em voga, né, em alta aí para as pessoas prestarem atenção e sempre buscando a justiça muito lenta, né, demorou 5 anos esse julgamento, e o pai buscando justiça, né, ele queria realmente um desfecho, né, eu acho que você imagina você perder um filho, menino saudável, esperto nessa idade, eu nem meu Deus, cara, é um negócio assim, é até difícil falar, mas uma das declarações do pai foi de que o menino, o Henry, só tá morto por causa da mãe, né? Porque no mínimo, se você quisesse mais, porra, ter a maior boa vontade com essa mulher nesse caso, para quem conhece o caso, para quem viu o documentário, acompanhou mais a fundo, no mínimo ela foi muito omissa. Ela sabia que o menino era torturado, espancado sistematicamente pelo vagabundo do Jairinho, né? Ela sabia disso. A ideia não era matar, a ideia era o quê? Torturar a vida inteira. Qual que era a ideia? Qual que era o objetivo? Então, no mínimo, ela foi omissa. Era uma mulher que as testemunhas, pessoas que conviviam relataram que era uma mulher muito ambiciosa, né, cara? Casou com um político e tal, era parceira de um político ali, então o cara tinha muitas conexões, por isso que também foi difícil, né, o caso andar e tal, né? O cara era político, tinha muitas conexões no Rio de Janeiro. E, enfim, é um absurdo, né? A juíza, basicamente, ela usou o caixão do menino como um palanque ideológico, cara. Ela trouxe, né, uma situação, a causa. Eu vi muitas feministas
tá? Inclusive algumas das mais radicais até, lamentando muito que a juíza tenha feito isso, assim, que vai, né, até prejudica a luta aí por causas mais sérias em relação às questões femininas, né? Porque foi muito mal colocada, não tô vendo ninguém. Aliás, eu vi uma advogada, tá? Eu vi num dos vídeos do UOL cobrindo o caso, entrou uma advogada de direitos da mulher, falando que a decisão da juíza foi acertada, que realmente a mãe perder o filho já tinha sido uma punição suficiente para ela. Só que a gente, como leigo, assim, você fica pensando, porra, mas é igual você, pô, então vamos absolver a Suzane von Richthofen, pô, perdeu o pai e a mãe no mesmo dia, né? O que mais a gente pode fazer para ela sofrer? Vamos absolver ela, né? Então, eu achei um puta absurdo, assim, me coloca no lugar do pai, muito lamentável. E aí, é por isso que eu falo, o Cadu critica, às vezes quando a gente traz esses debates, a Red Pill e tal, esses conteúdos masculinistas, mas uma boa parte desses conteúdos, ou pelo menos os conteúdos mais sérios, é alertar os homens em relação a questões legais. E hoje, no Brasil, Cadu, a impressão que dá para muita gente, para muitos homens, é que você entrar num casamento é um risco muito grande. Muito grande. Se você tiver um filho com a mulher, e você nunca sabe como aquela mulher vai ser quando se separar, né? A gente sabe que, pô, a mulher ficar com a guarda, ela pode acabar usando o filho, pode acabar matando o teu filho. Ela pode acabar se envolvendo com o homem, até, né, uma questão, num ponto de vista histórico, né, professor Rogério, algumas tribos nômades, né, na época que o homem ainda era, né, caçador-coletor, quando uma mulher que tinha filhos perdia o parceiro, ela se relacionasse com outro homem, esse outro homem, ou às vezes até a própria mãe, matava os filhos que ela teve com o parceiro que morreu para ter novos filhos com o novo parceiro, né? Então por isso que a gente fala esse lance da mãe solteira e tal, se você é uma mulher solteira com filhos, tem que ter muito cuidado com quem você vai se envolver. Muito cuidado, sabe? Porque a criança, às vezes, é colocada numa situação e não dá para falar que isso é raro, né? Não é raro. Eu conheço muita gente que sofreu na mão de padrasto. Muita gente. De madrasta também, mas, né, de padrasto, conheço muitos casos, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque muitas mulheres chegaram aqui, né, muitas brasileiras chegaram aqui com filhos pequenos e tal, acabaram arrumando um companheiro aqui, e aí essas crianças crescem aí. Eu já conheci pessoas jovens aí que me relataram coisas absurdas, mas enfim, né, expandir um pouco, é uma decisão muito absurda da juíza, muito lamentável, nem sei se esse julgamento, cara, porque a pressão da opinião pública vai ser absurda, já está sendo, né, talvez esse julgamento até seja anulado, né, teve alguns outros detalhes aí, acho que a juíza recebeu a advogada no particular dela, eu não fui a fundo algumas questões aí, mas existe a chance desse julgamento ser anulado, o pai vai recorrer, né, o pai vai recorrer na questão da Monique, né, do Jairinho, ele diz que é isso aí, tá satisfeito, né, mas no caso dela, assim, não tem como ela receber esse perdão, ela não foi absolvida, tá? Ela não foi absolvida, então o entendimento é que existe um crime da parte dela, mas que ela já pagou por esse crime e recebeu esse perdão judicial. É meio absurdo. Talvez se a juíza falasse, pô, ela é inocente, né, você está absolvida, aí talvez a discussão fosse outra, assim, caralho, absolveu, como assim? Mas não, tipo, é meio que ela entende que existe um crime e deu o perdão judicial. Então, realmente... O que aconteceu ali foi que ela conseguiu convencer, né, de alguma forma, o júri ou a juíza em específico de que ela não queria que o menino morresse, né? Ela era consciente das agressões, ela tinha ciência de que o menino apanhava do parceiro dela, mas que ela não esperava que fosse algo tão grave a ponto do menino morrer, né? Para quem cresceu nos anos 80, cara, era muito comum você ver... Eu nunca apanhei, né, dos meus pais, mas eu vi muito amigo meu apanhar dos pais. De chinelo, de cinto, cara, de tudo quanto é jeito, na mão, né? Mas você tem noção de que o que é uma surra para corrigir um comportamento e o que é uma surra nesse nível, cara, da criança, né, chegar a ter lesões fatais, né?
não é uma surrinha, não é uma palmada, cara, uma chinelada. Dezenas de lesões no corpo. Ela testemunhou agressões gravíssimas, cara, e não dá para simplesmente achar Ela, que, puta, agora ela não considerou que a criança pudesse morrer. Eu acho que ela tinha então, é consciência. isso que é foda, o que o Diego observou. Ela, tá bom, ela talvez, né, não queria que morresse, né, mas, pô, tortura, né, periódica, eu acho que aí não tem problema, né? Porra, cara, é realmente muito bizarro, né? Eu acho que o perdão foi muito mal empregado, sabe? E eu, como trabalhei com vestibular e redação durante muitos anos, é o que eu falei. Para mim, ela fugiu do tema, sabe? Quando ela começa a fazer uma elucubração sobre patriarcado e tal, ela não conecta ao caso da ré, sabe? Não conecta como deveria. Então fica tudo muito subentendido, isso que eu falei, né? Mas ela, inclusive, não coloca isso na sentença, talvez sabendo que é um pouco bizarro, realmente, né? Porque não é um caminho lógico que ela faz, né? É um pensamento, como o Diego falou, me parece mais uma lógica, talvez de aliança de gênero até, né? Tipo, eu sou mãe, eu sei como são as mulheres. Eu sou mulher, eu sei como as coisas são. Então, me parece que talvez esse seja o funcionamento verdadeiro de como ela pensou. Mas, infelizmente, cara, é, isso vai ter que ser revisto. Eu acho que não tem como anular essa, né, esse julgamento, mas tem como rever a pena, né? E aí é que está a questão, porque de fato é um dispositivo judicial que já é problemático, já é discutível em si, perdão judicial, né? Então, com certeza vão conseguir rever é lamentável, realmente, é deplorável. Só falando também sobre a questão o Diego comentou que é um risco para o homem, né, ter um relacionamento aqui no Brasil. Na verdade, puta, o risco nesse caso foi a omissão, né? Mas nesse caso que a pessoa teve um relacionamento e a mulher não relatou, o pai da criança, né, coloca a culpa nela, né, por ela não ter protegido a criança de uma forma mais eficiente. O risco foi porque outro homem causou a morte da criança, né? O risco não foi ele ter, né, acionado com essa mulher, cara. Ela foi omissa, lógico. É esse caso específico. Você está certo, não? Eu quis dizer que o lance é o seguinte: existe uma visão negativa do homem, tá? Né, nessa divisão de gêneros, hoje tem vários estudos aí, novíssimos, super pesquisas muito recentes aí, muito bem abrangentes, mostrando que existe uma visão muito negativa do homem por parte das mulheres, e o oposto não. Né? Os homens não. Quase 60% das mulheres têm uma visão negativa, muito negativa, dos homens em geral, e 7% dos homens têm visão negativa das mulheres. Então, existe uma diferença em como o homem enxerga a mulher e a mulher enxerga o homem. E existe, por causa dessa visão negativa, existe uma ideia de que todo homem é mau. Na última live você não estava, até brinquei com o professor, que eu assisti um podcast outro dia, a mulher sugeriu, uma feminista no debate, né? Ela sugeriu que o melhor para a sociedade seria que todos os homens, ao nascer, assim que tivessem uma certa idade, fossem para a cadeia, todos. E aí, quem se comportasse bem e tal, com o tempo, poderia eventualmente sair e participar da sociedade. É nesse nível, assim. Tem de tudo, né, cara? Então, existe uma ideia de que todo homem é mau, tá ligado? E não é. Se você olhar a quantidade de crimes, todos os tipos de crimes e tal, feminicídio, qualquer tipo de crime, você vai ver que os números, se você pegar o total da população masculina no Brasil, em qualquer país, né, é uma minoria muito pequena. Então, a maioria dos homens, a princípio, são homens comuns, normais, bons, né, que não cometem crimes. Então, se você é um homem assim, um cara igual a vocês, um cara que é trabalhador, né, que é honesto, que cumpre as leis, né, que não comete crime, nada, e que busca um relacionamento sério com a mulher e tratar a mulher com respeito e tal, para esse cara é muito arriscado, entendeu? Um cara que eventualmente tiver o meu filho é minha vida.
Meu filho é minha vida. Tudo que eu faço na minha vida, desde que meu filho nasceu, é pensando primeiro nele, entendeu? Então, para mim, se alguém um dia tentasse usar o meu filho contra mim ou fizesse alguma coisa para o meu filho, eu não sei o que aconteceria. Ou eu ia ter que me matar ou ia acabar matando alguém. Eu, se fosse o pai do Jairinho, o pai do menino que tá dando entrevista, eu não sei se eu estaria dando um monte de entrevista. Talvez eu fizesse alguma outra coisa bem pior, tá? Eu não preciso, falando sério, assim. Então, para quem tem filho, é isso que eu tô te falando, entendeu? É muito arriscado, porque em relação ao divórcio, a guarda de filhos e tal, a lei protege muito a mulher, entendeu? Nesse ponto, a lei protege muito a mulher. Mas, Do Diego, ponto de vista do homem, tô falando do homem sério, um homem é bom, um homem que, pô, você divorciou, o casamento não deu certo, beleza, cada um para um lado, né, de forma saudável. O homem quer participar da vida do filho, né, quer até, de repente, dividir a guarda, né, compartilhar a guarda. Se você estiver lidando com uma mulher de má fé, né, advogados, tudo que envolve um divórcio, pode destruir sua vida. Você sabe disso, professor. O índice de suicídio de homens pós-divórcio é altíssimo. Por questões familiares, por questões financeiras. Então, foi mais nesse sentido, entendeu? Tô falando do ponto de vista de um homem decente, tá? Um homem digno, um homem que quer participar da vida do não, eu filho. só queria entender, assim, que você começou falando que, o casamento, né, é algo perigoso, né, e depois você observou a questão do filho, né. Eu acho que é ainda mais perigoso você ter filho sem o casamento, porque aí realmente, cara, a coisa vai ficar totalmente, né, a mulher vai nem vai provavelmente nem vai ver você, né, Eu, como o pai, digamos, legal da criança, ô né, meu, o pai oficial a da gente teve criança. tantas vezes essa conversa aqui, o Cadu já expôs a opinião dele várias vezes sobre essa questão, pô, de ter filho, e eu às vezes falo, né, a gente fala de relacionamento, eu falo, pô, ninguém mais tá casando e tal, até num tom meio de lamentação, sinceramente hoje eu refleti muito vendo tudo isso, eu acho que não tem, a gente nem tem que ficar, eu da minha parte, assim, não tenho mais vontade de ficar falando sobre isso, assim, sobre, pô, tem que casar, acho que não tem mesmo que ter mais filho, nem ninguém casar. Já tô indo totalmente pro outro lado. Sério, cara, pra você ver o comportamento das pessoas, as coisas que a gente vê, eu acho que é melhor mesmo acabar, cara. Sei lá, cara, dane-se, meu. Eu acho que a solução seria a Gesualdo, como é que é? clonagem. Gesualdo, eu tô pronto. Meteu o Gesualdo, cara, que é isso? Sério, Eu acho que velho, a olha o solução seria comportamento a das pessoas. clonagem, Diego, sinceramente. Aí você tem um filho que você não precisa, né, de outra pessoa para ter o filho, você, né, compra essas máquinas chinesas de gestação, né, que já estão sendo produzidas, né, e aí você faz um filho independentemente, sem precisar da maneira tradicional, que é muito gostosa, muito boa, mas, cara, tem essas consequências, né, é atrelado a esses problemas. Muito se fala a respeito do anticoncepcional, de como ele separou o prazer para a mulher, né, separou o prazer das suas consequências biológicas, né. Eu acho que a clonagem separaria a paternidade das suas consequências, né, sociais. Então, tem algo que tem algo vantajoso na clonagem. Eu acho que as pessoas são muito: "Ai, clonagem, que coisa horrível". Pô, clonagem é uma solução boa. Eu sou a favor da clonagem. Eu acho que as pessoas deveriam pensar de uma forma mais, né, mais razoável, né. A engenharia genética veio para Mas vai ficar. clonar quem, Rogério? Vai clonar homem ou mulher, cara? Porque o risco existe, cara. O risco de você ter um casamento mal sucedido existe. O risco de depois teu filho ficar na mão de um padrasto ruim existe, né? Só que o risco social, eu, por exemplo, quando eu saio na rua, eu tenho 98% de chance de meu pensamento vai nessa linha de que um homem possa me agredir com violência, me assaltar, me matar, cara. Claro, Nunca claro. uma mulher, cara. Então, o risco maior é provocado por outros homens, né? E não é o risco porque, como você falou, a maioria dos homens não é assim, né? Nós temos bilhões de pessoas no mundo e, né, poucos são
assassinos, né, relativamente, né, proporcionalmente. Mas o risco, se você for pôr na balança, o risco de ser um homem, o agressor, o violento, o que vai te matar, ou matar seu filho, sua família, é muito maior, cara. É quase 100% comparado porque ao risco de o uma mulher. homem a agressividade é muito mais parte da natureza do homem e ele é mais forte, né? Na média, ele é muito mais forte fisicamente. Então, Isso de ser natureza, Diego, não exatamente, né? Na verdade, a questão da testosterona tem a ver com busca de hierarquia, né? De dominância. Se a dominância for culturalmente mediada de outra forma, por exemplo, um lugar em que as pessoas, os caras são mais respeitados à medida que eles são mais generosos, vamos supor. O cara vai tentar ser mais generoso quanto mais ele tiver não, influenciado mas o pela. homem, na média, o homem é mais agressivo que a mulher. Sim, porque as sociedades, né, colocam essa situação de que você cresce na hierarquia pela agressão. Em ambientes onde você cresce na hierarquia de outra forma. Eles utilizam esse conceito para os pitbulls, cara, para esses cachorros aí feitos em laboratório que são super violentos. Falam, dependendo do ambiente, se for um ambiente harmonioso, pacífico e tal, ele se adapta e tal. E daí um dia ele acorda meio para lá, meio zureta e come todo Não, mundo. tem pitbull Mas que, ele é um cara, cachorro, cara. Um cachorro não tem a mesma capacidade de mas tem então raciocínio. eu usar esse conceito, né? Enfim. Nada a ver, pô. É. Tá certo, o Rogério tá certo. Né, Rogério? Não, Vamos mas ver eu o que vou mandar o estudo. Vou mandar o estudo depois. Manda. Para vocês darem uma olhada. Né? Em Vamos. ambientes onde. Porque é uma luta por dominância e por status. Né? Que esse é o efeito, basicamente, da testosterona na gente, em termos sociais. Né? E aí, por isso que o cara. A gente já comentou isso numa live faz muito tempo, inclusive. Um estudo de que homens com mais testosterona tinham maior tendência a comprar produtos de luxo e às vezes até se endividar para isso, porque ele quer causar o impacto social de ter uma diferenciação de status. Né? Então é algo de hierarquia, né? Os caras, inclusive os homens, no geral, para terem mais testosterona, inclusive, valorizam mais a hierarquia por isso. Né? Tanto a posição dele quanto a posição de outras pessoas na hierarquia. Eles valorizam o sistema hierárquico. Então, eu vou mandar depois o estudo para Mas vocês. não anula o que o próprio Cadu falou. Num ambiente em que, porra, sei lá, a bondade, a gentileza seja o aspecto mais valorizado, num ambiente como esse, a mulher seria mais agressiva que o homem? Vai nessa Não, linha. seriam iguais, né? Num ambiente onde isso fosse No assim. máximo, no melhor cenário, no cenário ideal, Só eles seriam que o poder, como igualmente você observou, pacíficos. Né? o poder destrutivo é diferente. A gente é, em média, 30% mais forte do que elas, né? Então é algo que, obviamente, a gente consegue bater numa mulher e elas não conseguem bater na gente, na média, né? Mas, então tem essa situação, que o impacto social e a dominância, às vezes, vira uma via muito simples, física, né? Porque você tem essa vantagem em relação a outras pessoas. Mas em outros ambientes é algo diferente que acontece, é só isso que eu estou observando. Sim. A gente já aprende assim, né, professor? Desde pequeno, cara. A performance de masculinidade, né? Desde moleque você se afirma na base da porrada, cara. Ou na ameaça, pelo menos, né? Se não chegar às vias de fato, vai ser na ameaça, na violência. Que um rapazinho, um menino, vai se Mas para afirmar você ver diante de um grupo ali. como muda de ambiente para ambiente. A competição entre, sei lá, os japoneses ou os chineses com relação à nota é algo uma competição muito grave, sabe? A ponto de o cara ficar deprimido porque ele se sente inferior porque tirou menos nota do que o coleguinha, né? Então depende de como as coisas meio que são, né, orientadas na sociedade muito, né? Porque realmente tem um efeito biológico sobre a gente, fisiológico, né? Endocrinológico, né? Sobre a nossa percepção, a nossa vida social. Mas como essa mudança vai existir, aí depende de outros fatores, de outras balizas.
Vamos ler os comentários, cara? Vamos lá. O Enio falando aqui, essa mulher pode se livrar da pena, mas da opinião pública não. Ela vai sofrer para comprar pão na padaria só se ela for embora do Brasil. Esse caso me fez lembrar de um caso que aconteceu aqui muitos anos atrás nos Estados Unidos, da Casey Anthony, né? Que era uma mãe que supostamente ela acabou sendo absolvida. Ninguém entende direito como até hoje, é um caso muito misterioso aqui, mas ela supostamente teria matado a filha de 2 anos, enterrado perto da casa dos avós, ali no meio do mato, né? E todas as evidências apontavam para ela, mas ela acabou absolvida e tal. Foi bem polêmico esse julgamento aqui, foi muito super explorado pela mídia, né? Muito sensacionalismo. E depois disso, né? Ela sumiu por um tempo, ela voltou com tudo aí nessa era do TikTok como influenciadora e ativista aí, né? Advogando os direitos da mulher e tal. E ela é meio que aclamada por uma parcela da sociedade, assim, virou influenciadora mesmo, sabe? Então, eu não sei até que ponto, porque é isso que às vezes a gente conversa sobre o feminismo e tal. Passou do ponto, não passou do ponto? Que horas que a mulher vai ser responsabilizada por certos comportamentos? Vale tudo? Na última live, o Cadu, não sei se ele chegou a acompanhar essa parte, mas a gente mostrou a entrevista da Bonnie Blue falando dos planos dela para o chá de bebê, né, do filho dela, que é transar com vários caras e tal. É importante ter limite Basicamente, ou não? ela quer ser toda mijada. Quer ser É, toda mijada grávida. É e bizarro, mas é isso. a gente eu até trouxe, né, no meu comentário, eu falei sobre a Suzane von Richthofen, né, que saiu da cadeia, vai formar família, estudou, sabe, assim, tem não sei quantos, 500 filmes sobre ela, né, ou a outra que até aparece naquele seriado do Tremembé, a Elise Matsunaga, né, também que é um personagem muito aclamado pelas mulheres, picotou o marido e tal, então, sabe, às vezes parece 2 pesos, 2 medidas. A própria juíza aí agora, nesse caso, na sentença, fala, se fosse um homem, nem seria processado. Pô, calma aí, né, não é assim, tem vários homens que cometeram crimes e foram processados e condenados, o Alexandre Nardoni, tantos aí, né, então, enfim, a justiça brasileira é muito falha, né, eu acho que ela, inclusive, tem uma questão mais de classe do que de gênero, né, em relação à justiça, mas eu acho que existem alguns exageros, aí a gente fala, pô, qual é o limite? Não tem limite, né, então se o homem já nasce condenado, né, nesse momento aí, o homem ele já é apontado como o mal, e a mulher como não tem como fazer nada de mal, né, a mulher não importa, É por ela isso passa também ali. que eu digo, Diego, que a gente precisa ter cuidado com essa lógica de, por exemplo, a testosterona leva à violência, porque isso, né, coloca na gente um alvo, Diego, né? A gente precisa prestar atenção nisso também, de que é possível que isso seja usado biopoliticamente contra os homens, né? Existe já um discurso que né, coloca a gente numa situação já, muitas vezes, de distorção, né? Então, acho que é relevante a gente ter essas conversas. Mais quando a gente pensa em homens que cometeram crimes, ou homens que cometem violência contra a mulher, ou homens que são agressivos e tal, né, quando a gente traz, Cadu, eu acho que todos os mecanismos que existirem aí para punir, para coibir esse comportamento, né, para fazer desses homens exemplos aí, eu sou totalmente a favor. Um homem para mim que bate, que agride uma mulher, que grita com a mulher é um lixo, é um pedaço de merda, não tem, entendeu? Não tem justificativa. A mulher me traiu, pô, é o que o mestre Rolo Tomás fala, a mulher te traiu, faz a sua malinha e vai embora. Vira as costas e vai embora, cara, né? Não vai bater na mulher, não, acabou, isso aí. Agora, o oposto também tem que ser, né? A gente tem que prestar atenção também quando a mulher tem responsabilidade, né? Tem cometer alguma coisa, algum crime, também tem que ser punido. Não dá para passar pano. Eu vi, se você vê o depoimento da advogada na entrevista para o UOL, a advogada dos direitos da mulher falando que a juíza acertou
que realmente a punição, perder o filho já era uma punição muito grande para ela, e houve muita misoginia nesse caso. Você escuta a mulher falando assim, o olho da mulher vai arregalando, assim, você vê que a mulher está totalmente consumida por aquela ideologia, assim. Eu acho que às vezes ela pausava a fala dela, fala, eu sei que é polêmico, eu sei que muita gente não vai conseguir digerir o que eu estou falando, mas nos termos da lei é assim e tal. Ela meio que, ela mesma às vezes caía a ficha dela, falando, nossa, o que eu estou falando? Aí ela continuava. Então é isso, tá ligado? Se fosse o contrário, ia ser, a juíza falou que o homem não seria nem processado, eu acho que o homem não teria a menor chance, principalmente por causa da opinião pública, entendeu? Nesse caso aí, o Enio acha que a mulher que não vai nem conseguir viver em sociedade. Eu tenho minhas dúvidas, não sei, cara. Não sei exatamente Demora porque. um tempo e já passa, mas assim, no começo, de fato, eu acho que vai ser difícil para ela, viu? Mas realmente, Diego, na minha opinião, né, só queria falar isso mais, porque a gente, né, já está conversando sobre isso faz um tempo. É um tipo de misoginia também, sabe? Considerar a mulher incapaz de responder pelas próprias coisas que ela faz. Eu acho que é uma visão machista, uma visão paternalista, né? Uma visão que coloca a mulher como se fosse uma criança que não precisa ter responsabilidade. Eu acho que, nesse caso, acho que foi sim uma espécie né, de articulação machista, né, talvez inconsciente, talvez não, certamente inconsciente da juíza, né? Caso seja de boa fé que ela fez essa sentença. Eu concordo com a observação de que as pessoas têm que responder pelos seus crimes, seja homem ou mulher. Nesse caso, eu também acho que a pena foi totalmente errada, né? Porque a pessoa, no mínimo, foi conivente com uma criança sendo agredida, com agressões extremas, né? A uma criança que nem precisaria ser o filho dela, podia ser qualquer criança. Se você está vendo uma criança ser agredida e não faz nada, você tá assumindo ali né, o risco junto com o agressor de que essa criança tenha, né, um problema como aconteceu no caso de uma morte, né? Então, acho que deveria ser, sim, responsabilizada com rigor pelo que fez, cara, ou pelo que deixou de fazer, né? Eu comentei aqui dos casos de agressão que eu testemunhei, né, quando era criança. Não sei, cara, como seria naquela época. Não sei se ainda hoje é comum as crianças apanharem desse jeito, mas não sei como seria naquela época. Por exemplo, eu vi amigos meus apanhando muito, cara, e, sabe, chorando, e a mãe não tinha o que fazer, né? Naquela época, ela, sabe, não separava, não chamava a polícia, cara. Era normal você punir a criança com uma surra, cara, na pancada, educar na pancada. Não é o caso, né? Nesse caso eram torturas, cara, eram agressões muito mais severas. Então a pessoa foi conivente, né? No mínimo. Deveria ter sido responsabilizada, sim. Não faz sentido nenhum deixar de pagar, né, pelo crime, porque é um crime. Você, né, ainda mais sendo seu filho, se fosse qualquer criança, já seria um crime hediondo, né? Sendo seu próprio filho, é muito pior, que eu acho que deveria agravar a pena nesse caso. Né? É importante falar que na nossa época de criança era realmente comum. Eu apanhei pra cacete. Eu e meu irmão, a gente era foda. E eu apanhei pra caramba. E nunca bati no meu filho. A gente não. Eu acho que o meu irmão, os filhos dele, meus amigos que têm filho, ninguém bate assim. Eu acho que isso mudou completamente, sabe? Existe uma consciência muito maior, porque tem gente, eu conheço pessoas que uma vez tive uma discussão terrível numa festinha de criança, na época que eu era mais vocal assim em público. Hoje em dia eu deixo entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu tenho que falar eu falo aqui, mas uma vez entrei na discussão, porque a pessoa defendendo que tem que bater nos filhos, e essa pessoa que estava fazendo esse discurso falando, eu apanhei pra caramba, e não aconteceu nada comigo, olha só, me tornei uma pessoa. Eu falei, olha como eu tô ótimo. Eu falei, você toma um monte de remédio, você já tá no quarto casamento, cara, uma mulher tá no quarto casamento, toda medicada, cara, você tem várias consequências que você não tem a menor ideia, são consequências dessas surras que você levou.
né? E fica, eu lembro de várias surras que eu levei. Eu lembro, é Ó, o muito louco. Diego, psicanalista, psicólogo. Eu lembro mais do que. Só eu tenho vários traumas. Todo mundo tem pequenos traumas. Eu não tenho vários traumas assim, porque realmente eu tive, graças a Deus, de uma vida até que fácil. Mas a gente lembra, né? Tem coisas que ficam muito marcadas, assim. Por isso é importante você sozinho confrontar isso, entendeu? Ter consciência dos momentos difíceis que você passou, traumas que você sofreu, e confrontar eles, né? Não tentar fugir. Não sei direito como funciona esse mecanismo na cabeça, né? Tem gente que carrega isso, né? Transforma isso se coloca sempre como vítima e tal, eterna, né? Não estou falando que a pessoa não vai sofrer pelos traumas que passou, mas sei lá, acho que você tem que. Isso aí, faz parte da minha vida. Entender que você tem, que isso trouxe consequências para você, né? Talvez alguns comportamentos, às vezes você tem algum tipo de compulsão, algum tipo de ansiedade e tal, são Tô consequências, adorando. né? São consequências É muito bom, dessas. eu nunca vi o Diego psicólogo assim, eu tô achando muito bom, cara. Cara, o caso do controle remoto que ele contou me marcou, cara. Eu nunca mais esqueci isso. E acho que deixou Impressionante sequelas permanentes, Mas, né? ó, a Nunca gente tem esqueci, que cara. observar Foi a que última vez que eu fui agredido. na nossa primeira infância não tinha o ECA, né, cara? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então foi algo também que foi construído juridicamente e midiaticamente depois. Essa ideia de não proteger a Sim. criança, outros tipos de, né, de criação e educação. Então, pô, né, a palmatória, ajoelhar no Até milho, eram práticas comuns na na escola época também. dos nossos pais, eles apanhavam na escola, né? Com a Na régua, cara. escola, bicho. Loucura, cara. E as mães também, né? Naquela época, as mães também batiam, né? Mães Nas que crianças. batiam, né? Sim. Porra. Aqui nos Estados Unidos a coisa é seríssima, assim, você não dá nem pra brincar. É muito sério. Toda vez que tem uma consulta na pediatra, por exemplo, eles perguntam, sabe? Perguntam pra criança, perguntam pra mulher. Sabia? Tá certo, cara. A minha Tá mulher certo. vai no ginecologista, ele pergunta. Você tem Um- medo? um- Como é o teu um- ambiente em casa? Você tem medo? Você sofre algum tipo de agressão? Eles perguntam assim, cara. Se ela, Tá depende certo. da resposta que ela der, vão lá no meu escritório e me levam algemado, cara. Pô, e eles ainda chegam perguntando se o Mr. Salem faz alguma coisa, né, cara? Eles Foda vão te isso aí. interrogar, cara. Não é assim. É foda. Calma. Loucura. Aqui, interrogar? Imagina, te joga no chão. Não, depois que você for preso e humilhado, aí sim, eles vão te interrogar. E daí, Talvez. como Com Eles essa cara ainda aqui. vão olhar pro Diego com essa lata. Com essa né? cara aqui. Ele vai falar um Allahu Akbar O senhor na está hora indo ali. para o Sudão. Acabou. Temos uma prisão lá no Sudão para o senhor. Deixa eu continuar lendo aqui. A gente tá. Agora já vai ter que correr. Meu Deus, corre, cara. O Enio falando aqui, panfletagem tacanha dessa juíza. Por essa ideia da juíza, o Nardoni teria que ser absolvido. Pois é. Diego, pega o caso de Sara e a escrava Agar. Sara é a mulher de Abraão, né, professor? Sara é a mulher de Abraão, não podia ter filhos, né? E aí deixou ele ter o filho com a Agar. E aí, deixa eu ver se eu lembro tudo. Eu só li uma vez. A Agar teve o filho, era o... Como é que é o nome dele? Ismael? Pô, eu acho que sim, mas pô. Ismael, e aí a Sara humilhava ela, né, o menino, aí mandou os dois embora pro deserto, né, para morrer no deserto. E depois ela pôde ter, Deus fez um milagre, ela teve o Isaac, foi isso, né? Diego tá decorando a Torá. Parabéns, Diego. Maravilha. Mas, ó, Shalom, shalom. Isso aí, cara, né, você observou que os pais, né, as mães, né, se casam com outro homem e aí o homem trata a criança de maneira injusta, muitas vezes, né? Pô, na natureza, cara, eu tenho uma gata, né? A veterinária falou que quando ela estava grávida, que já era para, pô, separar ela dos machos da rua, porque, tipo, os machos, assim que ela tivesse filhos, os machos podiam matar os filhos dela, cara. Porque realmente eles matam para fazer a fêmea ficar disponível sexualmente de novo. Porque enquanto ela tá amamentando, ela não, nem biologicamente, nem comportalmente, né?
ela vai se ligar a outros machos. Então, eles matam por isso. Primeiro porque eles são filhos de outro macho, né? E depois para deixar ela disponível mais rápido. O Enio, falando aqui, essa juíza assumiu uma posição de advogada de defesa, colocando na conta do patriarcalismo a omissão dessa imunda. O Enio também está inconformado com a sentença. Pela luz do espiritismo, patriarcalismo Inventou essa palavra. Eu falei, eu não vou falar nada, vai que existe, né? Eu não sei. Pela luz do espiritismo, Rogério, clone tem alma? Tem alma. Tem alma. E é foda isso, porque de fato tudo já é planejado pelos seres superiores, né? Pelos espíritos superiores. Então eles já entraram num concílio, né? Pensando, pô, vai ter isso aqui, então a gente vai ter que, né, mediar isso de certa forma e colocar tais provações no espírito desses clones, né? É foda, vai brincando com isso, com a engenharia social dos espíritos. O Enio falando aqui, relaxa, Diego, o movimento trans vai equilibrar esses 30%. Olha, se juntar o Enio, Cadu e Diego, a gente tem uma junta de né, punitivistas, assim, que, porra, cara, vocês são muito punitivistas, eu fico muito chocado, sério. Ainda mais que o Cadu é semi-woke, né, cara? O Diego tudo bem, né, ele é conservador de esquerda, mas o Cadu é semi-woke, mas pô, ele é dureza, né, a característica chinesa da esquerda dele se mostra muito nessa hora, né? Você parece aquele homem da Tropa de Elite, lembra? Aquele cara que casa com a mulher do capitão? Dos direitos humanos lá? Dos direitos humanos? É o professor Fraga. Rogério. É, o Fraga. Você é o Fraga, professor. O Rios 19 está aqui. Não acham que alguns setores da sociedade estão colocando a figura da mulher como quase uma semideusa que não pudesse errar e que isso gera efeitos como esse caso? A gente precisa entender... vamos observar aí, né, acompanhar as consequências desse veredito nos próximos dias, se vai ter uma reviravolta, né, porque esse caso é o que eu te falei, Cadu, tem até feministas aí, líderes de movimentos aí, lamentando, né, que a juíza tenha dado esse veredito, usando as palavras e os argumentos que ela utilizou, entendeu? Vamos ver se isso vai ser revertido, porque realmente a gente a gente chega num ponto aí que a gente já não sabe, pô, a impressão que dá em alguns casos é essa, Cadu. A impressão que dá é que realmente não importa se for uma mulher que fez o mal feito aí, não vai ter punição, entendeu? Às vezes a impressão que dá em alguns casos... Calma, isso é um caso. A gente está falando de um caso em milhões de casos que acontecem. Né? E não só a justiça, né? Eu tô falando, além da questão da justiça, tem a questão da opinião pública, né? Vamos ver como a opinião pública vai lidar. Eu trouxe aqui o caso da Elise Matsunaga, né? Que para muitas mulheres, pô, o que ela fez é isso aí, assim que resolve mesmo. Picou, teu marido é agressivo, vagabundo, picota ele, entendeu? Enfim, vamos ver. Acho que é isso, vamos trocar a pauta aqui, senão o bicho pega.